Tá no Guilhermiano. Vou compartilhar. E a internet do estúdio? Sua internet é só falar. Boa noite pra vocês. Estamos ao vivo. Não sei, vamos esperar um pouquinho para ver a questão do som. Pessoal, se puder ir comentando aí, ver como é que tá o áudio. Como é que tá o áudio? Nós chegamos agora da caminhada, na correria. Vamos ver aqui. Ó. Boa noite, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estou ligado aqui no Facebook. Aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, Peixe. Fernando Pigato, presidente nacional do Conselho de Saúde. Conselho Nacional de Saúde, nosso convidado hoje. A gente está dando um tempinho aqui para que o público comece a acessar e a gente possa testar o som. Não sei como é que está aí o som. Vou olhar aqui nos comentários. E nós chegamos na corrida aqui para instalar. Entrou o Henrique. Como é que está o som, Henrique? Estão me ouvindo bem, né? Estela Ferreira, boa noite. O Ali, Márcia Ramos, tem outros já conosco. Então acho que tá ok o som, né? Tá bem aí? Tá ouvindo bem aí, Fernando? Estou. Tá ok. Então uma boa noite a todos. Eu vou tirar aqui a máscara, porque a gente tá numa distância razoável. Quero dar uma boa noite ao Fernando Pigato, que é o presidente, né, do Conselho Nacional de Saúde, que tem uma importância muito grande para nós, ainda mais neste momento de pandemia que estamos vivendo, aonde o SUS é a nossa ferramenta, né, de garantia. O SUS é a ferramenta de garantia de que teremos saúde para todos. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e que todo ele, né, se movimenta a partir da gestão democrática, né, nos municípios, é a nossa ferramenta, junto aos municípios, junto ao governo federal, ao governo estadual, através dos conselhos de saúde. Então estamos hoje com o nosso convidado, que é o Fernando Pigato, presidente nacional, né, de saúde, CNS, que muito nos brinda e nos honra aqui com a sua presença. Também temos hoje aqui como convidado o nosso candidato Taborda, que é Fernando também, só que é o Fernando Taborda, que é um agente comunitário de saúde, né, que trabalha Gente na boa, área da Fernando, saúde. só tem alguns que saíram fora do prumo. Alguns Fernando, a maioria é gente boa. A maioria é gente boa, pois é. Eu já digo, quando nasce Guilherme, se cuida, porque coisa boa não vai dar. Então, bem-vindo a todos que nos acompanham, já estão conosco. O tema hoje é muito importante. Nós estamos começando a live, né, praticamente 15 para as 9, e vamos colocar aí um teto, né, até as 9h30, 9h40, mais tardar. E eu convido, então, primeiro, né, que o nosso convidado, Fernando Taborda, que é candidato aqui em São Gabriel, Partido dos Trabalhadores, na chapa Guilhermiana, 13, e Taborda, que tem já uma experiência, né, na parte da saúde como ACS. Entrou no concurso de 2015, foi realizado em São Gabriel, onde nós, quando governava com o saudoso prefeito Roque Montanher, colocamos aqui em São Gabriel, numa vez só, 16 ESF, Estratégia de Saúde da Família, e modificamos a saúde básica de São Gabriel. Né, mais do que dobramos médicos, colocamos 120 agentes comunitários de saúde, muitos
né, 30 e poucos técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, e passamos de 18 para 40, mais de 40 médicos na parte dos postos de saúde, dos ESF, Estratégia de Saúde da Família. Muito nos orgulhou, acho que foi o maior avanço, considerada a cidade que mais avançou na área da saúde no Rio Grande do Sul per capita, né, por habitante, que mais incluiu profissionais na área da saúde. Então, Fernando, contigo para te apresentar o nosso público. Olhando para a câmera pequena, não é no computador. Obrigado, Guilherme. Meu boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento, que irão nos assistir posteriormente. Meu boa noite ao Fernando Pigato, ao Peixe, né, como conhecemos, que nos brinda e nos dá a honra de fazer conosco esta live de um tema muito importante, a qual todo o cidadão brasileiro se torna parte deste tema, porque todo brasileiro usufrui o nosso Sistema Único de Saúde, independente de renda, independente de classe social, independente de profissão que exerce. Então eu me sinto agradecido, Guilherme, e aqui agradeço a Ana também, que juntos somos da Chapa do 13, por ser convidado para estar junto com o Peixe, junto contigo, neste tema tão importante que é o nosso SUS. Eu, como agente comunitário de saúde, concorrendo sob o número 13.333, em defesa da saúde pública, em defesa do nosso SUS, em defesa do servidor público, e junto com Guilherme e Ana 13. E esse tema vamos trabalhar agora ao longo da nossa live, vamos procurar tirar dúvidas, trazer orientações, trazer discussões, porque é um tema amplo e que deve ser debatido e muito, porque o nosso SUS é exemplo mundial de Sistema Único de Saúde e ele é nosso, ele é de todo e qualquer brasileiro, e nós não podemos entregar de mãos beijadas todas aquelas conquistas dentro da saúde pública que temos conseguido até o momento com o Sistema Único de Saúde. Obrigado, Guilherme, por me permitir essa apresentação. Então, seguimos nossa live para quem está entrando agora e deixar aqui o nosso boa noite, né, para alguns que já estão conosco, o Ali, o Daltair, o Henrique, a Maristela, a Elaine Nunes, Glauci, Abreu, Fábio Franciele, Ana Laura, Patrícia, Valério Silva, Miriam, Adriana, enfim, todos que estão conosco, já tem uma turma grande, Fernando. A Magali, acaba de entrar, e dizer de que o SUS muito nos orgulha, e muito nos orgulha poder hoje conversar com o presidente nacional do Conselho de Saúde, né, do nosso CNS, Conselho Nacional de Saúde. Então, Fernando, contigo a palavra, Pigato, para que tu te apresente, para que tu nos fale um pouquinho. Eu gostaria de fazer que tu faça uma abordagem, e se apresente, faça uma abordagem inicial, né, do SUS. Como é que o SUS deve ser enxergado por nós, né? Como devemos enxergar o SUS, né? Ainda mais numa época dessa, época de pandemia, que todos os recursos vêm através do SUS. Boa noite, então, a todos. Queria agradecer imensamente o convite que a Patrícia fez, Guilherme também, a ti, né, ao Tocaio aí, Taborda, né? É importante a gente poder estar dialogando uma candidatura à prefeitura com a Ana de Vice aí, São Gabriel, aqui do ladinho, né? Eu estou em Rosário do Sul, e a gente tem uma caminhada bastante grande, e lógico que São Gabriel é uma cidade que a gente tem um carinho enorme, faz parte da nossa trajetória política, sempre São Gabriel a gente teve uma relação muito forte, né? Eu estou hoje na condição de presidente do Conselho Nacional de Saúde, pela participação que tenho desde quando retornei para Rosário, em 2007, que comecei a participar das associações de moradores, depois, enfim, fui da União de Vilas e Bairros,
acabei participando da Federação Gaúcha e agora da Confederação Nacional das Associações de Moradores, a CONAN, e representando a CONAN no Conselho Nacional de Saúde, que veio, então, essa possibilidade de estar presidindo o Conselho. Importante que as pessoas que nos acompanham, às vezes, não entendem muito bem como é que funciona, e é importante que as pessoas saibam, né, que os conselhos, eles são parte da estrutura do Sistema Único de Saúde, assim como a realização de conferências. É importante que a gente saiba que é garantida, né, a participação de 50% de representações da comunidade, dos usuários e usuárias, 25% profissionais em saúde e 25% da gestão e prestadores de serviço em todos os conselhos, seja ele nacional, estaduais, municipais, locais, quando existe em alguns lugares, nos bairros, né, com referência às unidades de saúde, né, das estratégias de saúde da família. Então, dessa forma, a gente, enquanto cidadão, tem o direito de participar de uma entidade. A entidade é eleita de forma direta, né? Então, existe uma eleição, a entidade é eleita e a entidade indica, então, uma pessoa para representar a entidade, e depois que as pessoas estão lá representando as entidades, é que acontece a eleição e a gente chegar a poder estar na mesa diretora ou estar coordenando alguma comissão, né? Eu coordenei a Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde na gestão passada, de 2015 a 2018, do Conselho Nacional de Saúde, e então acabei sendo eleito, né, de forma consensual, né, para presidir o Conselho Nacional de Saúde no final de 2018. Eu sou um cidadão brasileiro e tenho também a minha atuação política. E é nesta condição que eu estou aqui hoje com vocês. Guilherme, né, o Taborda e todos e todas de São Gabriel. Porque milito nas causas sociais, na saúde, no movimento comunitário, mas tenho lado. Então, vim aqui hoje para falar, sim, do SUS, da importância que o SUS tem na nossa vida, mas para dizer a importância que tem da gente ter em administrações municipais e nas câmaras de vereadores pessoas comprometidas com esse SUS. Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu aceitei o convite, tá, Guilherme e Taborda? Porque se fosse para ficar só fazendo onda, né, eu não vinha participar. Então, a gente tem que ser muito franco e dizer que o SUS, ele é, sim, patrimônio do povo brasileiro, ele foi preconizado, né, lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e, logicamente, que a construção veio de antes, na abertura democrática do nosso país, na luta por democracia, onde nós, né, sabíamos da importância de ter um sistema de saúde público. Quando eu digo nós, é o povo brasileiro. Eu não estava lá, obviamente, né, em 86. Em 86, estava aqui em Rosário, Guilherme, começando minha vida, minha militância, fazendo campanha para o Paim, para deputado federal e o Silvino estadual, né? Mas povo brasileiro vinha numa luta, né, e a gente faz parte dessa conquista, que foi, né, uma Constituição em 88, e nessa Constituição está lá: saúde é o direito de todos e dever do Estado. Antes do SUS, quem não tinha carteira assinada constava lá num hospital filantrópico ou numa casa de saúde privada, né? Indigente. Era isso que era escrito. Dependia da boa vontade. Depois que foi para a Constituição, o SUS, em 88, né, foi garantido. Então, é importante, né, a gente fazer esse resgate. De lá para cá, uma luta muito grande para consolidar esse sistema, que é algo que não é só a questão da ausência de doença, né, a saúde da gente, é a qualidade de vida. Então, portanto, às vezes as pessoas associam o SUS com uma unidade de saúde, o postinho, né, carinhosamente a gente chama, né, com uma vacina, né, com um medicamento que tem lá na farmácia popular, né, com o médico, né, dos Mais Médicos, que é um programa que São Gabriel foi modelo, mas que, infelizmente, esse governo acabou com ele, né? Mas o SUS, eu sempre digo, para resumir, o SUS está no alimento que a gente come. Seja o cara mais rico de São Gabriel, quando vai num restaurante, comer a comida mais cara, ali está o SUS, porque tem vigilância sanitária para fiscalizar se as condições estão
adequadas para aquele alimento ser, né, ali comercializado. Vai no supermercado ou vai no bolichinho da esquina comprar um saquinho de bolacha. Lá tem SUS. Também esse alimento, para poder estar lá na prateleira, tem fiscalização. Está na água que a gente toma. Independente do tipo de companhia que tu tem. A água, ela tem que estar em condições para te poder beber. E está no ar que a gente respira, gente. Está no ar que a gente respira. Esses dias eu estava num debate online, obviamente, na Câmara dos Deputados, sobre os efeitos da queimada no Pantanal sobre a saúde das pessoas, as questões respiratórias. Então, para resumir, o SUS está no alimento que a gente come, na água que a gente bebe e no ar que a gente respira. Então, é muito importante a gente saber dessa abrangência, porque a gente sempre tem aqueles, né, que se acham, né, que dizem assim, eu não preciso do SUS, eu não dependo do SUS, porque eu tenho dinheiro, eu pago tudo. Vai precisar fazer um transplante, meu amigo. Vai precisar fazer um transplante para te ver. Roberto Marinho está aí para comprovar. Fez um transplante esses tempos. Do que mesmo? Aonde que foi feito o transplante? No SUS. Então, é importante que a gente faça esse debate da importância do SUS e saber quem é que realmente defende o SUS. E eu tenho certeza absoluta que o Guilherme e a Ana, né, na Prefeitura de São Gabriel, é quem verdadeiramente defende o SUS. E o Taborda na Câmara de Vereadores. Muito bem, Fernando. Belíssima explanação. Nós aqui, incondicionalmente, defendemos o SUS. Né? O SUS porque a gente sabe como era, né, a saúde antes de ter o SUS. Eu mesmo participei de alguma entrevista acompanhando algumas pessoas em hospitais que não tinha SUS, e aí tu passava na assistência social, tu tinha que comprovar um monte de coisa para ter o direito a uma internação, né, de graça, uma internação sem um custo, que na verdade é de graça para a pessoa, porque aquele hospital filantrópico estava né, isentando parte do que ele pagaria de tributos por ser filantrópico. Então o SUS hoje universalizou. E o SUS hoje é uma ferramenta, o Sistema Único de Saúde, que a população se apoderou dele, né? Tanto que há poucos dias o presidente em exercício, esse que está aí, eu não me animo nem dizer o nome, e que aqui em São Gabriel um dos motivos da nossa candidatura foi justamente por saber que os outros dois candidatos são afinados com esse presidente que está aí, né? E foi isso que me fez convidar a Ana e vir concorrer ao pleito municipal, né, com menos estrutura, com menos, né, estrutura de colocar a candidatura na rua, mas nós estamos aqui batalhando, né, e fazendo desafio para as pessoas, né, que depende do SUS, que depende do Programa Mais Médico, que depende dos SF, para que elas se somem conosco, né, porque no final das contas é aquela história, quem é que defende o funcionário público? Quem é que defende, né, a saúde pública? Quem é que defende, né, as questões sociais? É o PT. Então, essa campanha nacional que está sendo feita, que, né, quem defende você é o PT, é verdade. Ainda é o maior partido do Brasil e, com certeza, é o partido mais voltado às questões sociais. Sabe que eu sou advogado, né? Então, Fernando, fazendo um gancho aí na tua fala, um dia, agora há pouco tempo atrás, um amigo meu ganha em torno de 3 mil reais, e ele me disse que paga 800 e poucos reais para a Unimed. Pensa bem, 800 e poucos reais para a Unimed, né? Um cara bem novo até, não é um cara, e bom de saúde. Eu disse, olha, cada um faz a opção que quer, eu não pagaria Unimed, né? Aí ele, tá, mas como assim, Bíblia? A gente tem que preservar muito pela saúde. Aí o que eu disse para ele? Qual foi a explicação lógica que eu dei? É o custo-benefício. E aí eu quero explicar para quem está nos ouvindo. O que acontece? A minha experiência como advogado. Meu pai foi fazer uma ponte safena, anos atrás, dentro do Hospital de Cardiologia, em Porto Alegre, do Instituto de Cardiologia, e baixou lá um amigo
né, por questão de coincidência, baixou um amigo e aí ele tinha Unimed. Quando ele foi lá, o médico disse, olha, para o teu caso, o stent, o melhor stent, a melhor molinha, como as pessoas chamam, é um stent que o SUS não dá. Aliás, que a Unimed não dá. Teve que o Guilherme ir lá de dentro do hospital entrar com uma liminar contra a Unimed para que ela fornecesse aquele stent. E o SUS já fornecia aquele stent, né? Mas aí também, eu acho que fez bem o Instituto do Coração, disse, não, tem que ser pelo Unimed. Ele tem Unimed, baixou pelo Unimed, porque o SUS, tu baixa pelo SUS e tu vai ter o melhor dos tratamentos. Mas também tu não tem algumas regalias ali do quarto privado, aquelas coisas todas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que na hora que o bicho pega, é o SUS que garante. Então eu dizia para esse meu amigo que a minha opção seria, no caso dele, fazer o seguinte, um plano assistencial, como desse que tem aí, deve ter em Rosário, Caújo, aqui nós temos a Previta, e outras aí, o Vidamed. Tu faz, porque aquilo ali é um plano assistencial, não é um plano de saúde. Mas ele é um custo baixíssimo. Tu tem urgência de uma consulta num consultório, tu vai ali e tu consulta, o médico, né, recebe a contrapartida, não é uma contrapartida tão alta, dá para a pessoa, para algumas não dá, aí tem que ser o SUS. Mas no caso dele daria. Mas porque na hora que ele precisar, se infelizmente ele tiver uma doença maligna, como um câncer, como, né, problema cardíaco, eu tenho certeza que a Unimed não vai cobrir como cobre o SUS, o tratamento, os especialistas, porque o SUS é o que melhor paga os profissionais de alta complexidade, na alta complexidade. Então eu explicava isso para ele, cara, tu tá pagando R$800 por mês para ter um plano que eu sei que na hora que tu precisar não vai te ajudar, né? Aí vai ser o SUS. E aqui em São Gabriel é cotidiano. O cara tem plano, mas entra lá na Santa Casa pelo SUS, né? Pelo SUS, porque o SUS não cobra contrapartida. Isso é muito importante falar. O SUS, ele exige, né? Me corrija se eu estiver errado, mas ele exige que o tratamento seja universal e gratuito. Então, se tu entrou pela porta da frente do hospital, tu vai sair pela porta da frente, vai fazer todo o teu tratamento sem aquelas contrapartidas, né? Para exame tal, tu vai ter que dar 10%, para outro exame 20%. Não, o SUS, ele é universal. Ele não deixa que cobre valor algum. Imagine, e aí eu faço essa questão, imagina uma época de pandemia, tu não ter o SUS para garantir os respiradores, para garantir as internações, para garantir as vagas de UTI, que ele compra, né? É o SUS que compra as vagas de UTI, CTI. Imagina nós não ter o SUS. E aí eu te pergunto, para ti, pro Taborda, né? O que seria da população sem o SUS? E o SUS corre risco ou o SUS é uma garantia constitucional? É isso que eu pergunto também. Porque há poucos dias queriam mexer na estrutura do SUS via decreto. Olha que decreto eu ainda acho que, aliás, eu acho que decreto já deveria ser extinto, né? Porque tu governar via decreto é uma das coisas mais revoltantes que tem, porque isso é do tempo né? O decreto já diz, eu decreto tal coisa, né? Mas fica essa indagação aos participantes, né? O SUS corre risco porque o nosso tema é em defesa do SUS. E esse SUS, ele é uma garantia, não precisamos discutir ele, ou ele tem risco? Essa é a indagação que eu faço aos participantes. Qualquer um com a palavra. Taborda quer falar primeiro? Eu? Então tá, vamos lá, então. Gente, Gente, tem corrido muito risco nos últimos anos. Principalmente depois de 2018. Nosso país colocou na presidência da República alguém que não tinha compromisso com esse sistema. Começou aí, né? A emenda constitucional 95, que quando era PEC, quando era proposta de emenda constitucional, a gente dizia que era a PEC da morte. Diziam que a gente estava fazendo terrorismo. Né? E o que aconteceu? Foi aprovada e está hoje vigorando a emenda constitucional 95, que até 2020
Aí depois eu vou explicar por que não aconteceu neste ano, porque chegou a pandemia, mas o SUS já teria perdido 22,5 bi. O que começou a acontecer? Eu, né, tenho ligação direta com as associações de moradores. Represento as associações de moradores no conselho, presido a Federação Gaúcha aqui, de uniões de associações de moradores e entidades comunitárias, a FEGAMEC, né, estou na presidência. O que começou a acontecer a partir de 2017? Né? A partir de 2017, as pessoas já começaram a sentir os efeitos, a emenda constitucional passou a vigorar em 2018, mas em 2017 já começou a ser retirado serviços, já começou a se fragilizar o sistema. 2018 começou a vigorar, 2019. Pergunta para as pessoas, o que começou a acontecer com demora para conseguir uma consulta, demora para conseguir um exame, demora para conseguir um remédio, demora para conseguir uma cirurgia. É só pegar. Nós vínhamos num crescente de investimento do SUS até 2016. E aumentando, né, os investimentos. Vinha aumentando, por exemplo, a própria questão de abertura de leitos. A disponibilização, aí São Gabriel viveu esse momento. Conseguiu implementar a estratégia de saúde da família. Hoje é muito mais complicado. Fernando. Muito mais complicado. Oi. Fernando, tá. O teu som, só cuida do teu microfone que ele tá dando umas falhadas aí. Vê se tá bem conectado. Pode ser que seja a internet. Vamos lá. Bom, segue agora. vamos lá, vamos seguir então. O que acontece? Quando a emenda constitucional começou a vigorar, o desfinanciamento começou a acontecer no sistema. Por que começou a acontecer isso? Porque a gente tem no Brasil um governo que era... Acho que tem que fechar o microfone de vocês aí. Está dando eco. Agora vai melhorar. E aí, o que acontece? Um governo que chama-se neoliberal, o que ele faz? Ele precariza o serviço público para poder justificar a entrega para a iniciativa privada. O que a gente começou a ver? As manchetes. 90% do tempo de alguma notícia vinculada à saúde falava de 10% dos problemas que o SUS estava passando. É as filas, é a questão das pessoas em cima de maca nos corredores dos hospitais, é porque falta isso, é porque falta aquilo, e a população, com razão, reclamando. Aí o que eles fizeram? Entrou um governo ultra neoliberal, ou seja, mais liberal do que o que estava, né? Ultra neoliberal. O que eles dizem? O que eles preparam? Preparam o caminho da privatização. Essa questão da parceria pública e privada, do decreto da semana passada, Guilherme, certo? Que a gente reagiu e que o excelentíssimo lá revogou menos de 24 horas depois, já estava preparada desde 2019. Foi algo combinado. Sabe o que a gente achou? Uma resolução. Essa resolução assinada pelo então ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, alguém conhece? Assinado junto com essa pessoa que é responsável pelo PPI, lá da Presidência da República, que junto com o Ministério da Economia foi que disseram que ia fazer os estudos de viabilidade das parcerias públicas e privadas, assinou junto com ele, em novembro do ano passado. O decreto saiu agora quase os mesmos termos. E no ano passado, pasmem, o que aconteceu no ano passado? O ex-ministro Mandetta, que é o mesmo que era deputado federal lá em 2016 e votou a favor da emenda constitucional 95, o que ele fez? Uma portaria 2979 que retirou o incentivo aos NAS. As estratégias de saúde da família estão sendo fragilizadas. Diminuiu os recursos esse ano. E, somado a isso, na época do Temer, tinha um ministro da Saúde que dizia que o SUS não precisava de mais recursos, que tinha que economizar na saúde, que a saúde gastava demais, e que o que tinha que fazer era o tal dos planos acessíveis. Plano de saúde acessível. Este ex-ministro lá daquela época, Ricardo Barros, o que ele é hoje? Líder do governo no Congresso Nacional. Ou seja, a turma é a mesma. A intenção é a mesma. Eles atacam de tudo que é lado. Então, o SUS, respondendo a tua pergunta, corre riscos. Nunca correu tantos riscos. Agora, tem uma diferença.
A diferença, sabe qual é? Que chegou uma pandemia e o próprio ministro esse que estava lá, quando chegou a pandemia, que votou a favor da emenda constitucional 95, que assinou a portaria 2979, que tirou o recurso do SUS, este mesmo teve que vestir o colete do SUS. Sabe por que ele vestiu o colete do SUS? Porque ele, como médico, sabia que se o SUS não tivesse reforço esse ano de financiamento, nós poderíamos ter passado de 800 mil óbitos. E se não tivéssemos um presidente negacionista com seus seguidores nos estados, nos municípios, nós teríamos, sim, vidas perdidas. A expectativa é que a gente chegasse a 40 mil óbitos no Brasil. E passamos de 160 mil. Essas 120 mil mortes evitáveis não vai estar na nossa conta, Guilherme. Não vai estar na nossa conta. Porque nós trabalhamos para salvar vidas. E o que nós exigimos? Nós exigimos que o SUS tivesse reforço esse ano, financeiro, de orçamento. Reforça para nós, quantas mortes vocês estimam? As estimativas de quem pesquisa, de quem estuda, né? De quem estava na Fiocruz, a gente reuniu com a equipe da Fiocruz, a gente reuniu com a equipe da Organização Pan-Americana da Saúde no início do ano, e com a própria Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, que estava na época o secretário Wanderson. A nossa reunião do mês de fevereiro, que foi a última presencial que a gente fez do Conselho Nacional, foi justamente o enfrentamento, na época, era a epidemia que chegaria no Brasil. E os estudos mostravam que se nós fizéssemos tudo certinho, e que se o SUS recebesse o recurso necessário para ser aplicado no enfrentamento à epidemia, que naquela época ainda não era pandemia no Brasil, nós poderíamos, infelizmente, perder cerca de 40 mil vidas. Mas se nada fosse feito, se não tivesse reforço para o SUS, nós poderíamos chegar a 800 mil óbitos. Ou seja, parte do que tinha que ser feito foi feito. E parte do que deveria ser feito não foi feito. Por quê? Porque a gente tem um presidente negacionista, que era uma gripezinha. Porque daí eu não sou coveiro se tem gente morrendo. Todo mundo vai pegar isso aqui nem chuva, tu sai e te molha. E outras frases, outras pérolas que vieram sendo ditas por quem deveria dar o exemplo. Aliás, o próprio Mandetta caiu porque contrariou, porque dizia que tinha que seguir a ciência, porque era o diploma dele que estava em jogo. O Taishi, que não durou um mês, da mesma forma. Porque disseram, nós não podemos contrariar o que diz a Organização Mundial da Saúde, o que dizem as autoridades sanitárias do Brasil. Não era uma questão política, uma questão técnica. E ele não sossegou enquanto não botou o ministro que obedece. Isso ficou explícito, né? Manda quem pode e obedece quem precisa. Não, aqui tem quem manda e tem quem obedece. E está aí. O país não tem um plano nacional de enfrentamento à Covid. E por conta de todos esses desmandos e dessa falta de um exemplo que vem de cima do presidente da República, estas 120 mil mortes a mais que nós tivemos não está na nossa conta. Então, o SUS continua correndo riscos, mas nós tivemos um acréscimo esse ano de mais de 35 bi. Então, vocês imaginem, se a emenda constitucional 95 continuasse, né, e continua, ela está vigorando, só que esse ano teve um piso emergencial, nós perderíamos 22,5 bi. Como teve um acréscimo de mais de 35 bi... Esse ano teve uma suplementação. Teve, que é o piso emergencial, né, que foi, através das medidas provisórias, foi luta nossa, que é importante que se diga, né? O Mandetta queria colocar 5 bi a mais, depois falou em mais 5 bi, que chegaria a 10 bi, e nós exigimos que fosse aplicado mais recurso. Então, a gente foi para cima, a gente exigiu. E isso fez com que a gente tivesse condições de enfrentar em melhor, vamos dizer assim, situação, a pandemia. Né, para a questão toda aí que foi feito, que o SUS mostrou, que é como eu digo. Então, quando eu estava dizendo o SUS corre risco, porém, esse ano, o SUS mostrou que, tendo recurso, ele enfrenta. Se nós tivesse o SUS com o recurso que teve esse ano e não tivesse um governo negacionista dando mau exemplo, nós poderíamos ter, né, salvo muitas mais dezenas de milhares de vidas que foram perdidas. E milhões de pessoas que foram infectadas com Covid-19. Porque esse é um outro problema. Mas, eu vou pegar, eu melhoro, depois... Não, gente.
tem sequelas. Tem sequelas. Então, é isso que a gente precisou. O povo comprou a briga semana passada, Guilherme, para poder derrubar o decreto, porque reconheceu o valor do SUS. Então, nós estamos tendo, hoje, uma visibilidade do SUS para o povo brasileiro, mostrando o quê? Mostrando que o SUS corre risco, mas que se o povo defender, a gente mantém ele vivo e fortalecendo ele cada vez mais. Vou parar de falar, senão eu fico falando sozinho e a ideia é fazer rodar. Né? Olha no caso aqui, agora já pegando aqui uma deixa para o Fernando Taborda, que é um ACS, um agente comunitário de saúde, que o Felipe diz ali, aqui em São Gabriel nem os recursos do PEMAC, o prefeito, secretário e coordenador do SF queriam pagar aos agentes de saúde. Fato este real de que, enquanto da aprovação na Câmara de Vereadores, pediram votasse contra. Né? Não queriam pagar para os agentes, queriam, pelo que o Felipe está dizendo, queriam, né, deixar os agentes excluídos do PEMAC. E dizer que... Pode tirar o... E dizer que o que a gente percebe, né, que esse recuo, né, do decreto está se dando em vista das eleições agora para 15 de novembro, porque eu tenho uma pessoa que eu consulto muito aqui, que é o meu pai. Meu pai é um cara que sabe muito, ele está sempre prestando atenção, e ele disse que, né, na ideia dele, só estão segurando, né, esse decreto para vir com tudo para cima do SUS até sair as eleições, porque foi um pedido da própria base do governo para não atrapalhar as eleições municipais. Aliás, isso é um fato, sabe? Aqui em São Gabriel, o único candidato a prefeito que diz, eu tenho partido, meu partido é o Partido dos Trabalhadores, e eu digo que quem defende você é o PT, eu digo que o meu partido, ele não é a favor de terminar com a Conab por conta do preço dos alimentos, que a gente vê agora, por exemplo, né, um fardo de arroz de 5 quilos custar R$25, causa dessa política desse presidente que terminou com a Conab, que regulava os preços, através de colocar o produto, né, no mercado quando viesse com muita sede ao pote. E eu digo que o presidente Lula, né, ele, para mim, é um exemplo de quem fez muito pelo Brasil e que o Brasil era mais feliz. Os outros, e todos os outros aqui que concorrem, tem mais 2 candidatos, e seus vice, quando o presidente Jair foi para o segundo turno com Haddad, eles não esperaram a decisão dos partidos deles. Eles foram lá e disseram, nós somos bolsonaristas. Todos. Mas na eleição agora eles não dizem que são bolsonaristas. Eles escondem o jogo, né? Então, na verdade, não estão jogando limpo com a população. Tem que dizer, né? Tem que dizer o que está por trás deles. Porque por trás deles tem gente mandando recurso para a campanha e que vai vir cobrar a conta. Vai vir cobrar o respaldo. Né? Então, eles têm que dizer, mas não dizem. Estão omitindo essa informação da população. E a população, infelizmente, por vezes cai no conto do vigário. Então, eu acho, né, com base no que a gente conhece da política, que eles vão voltar com ataque ao SUS. Porque o recurso vai ficando tão escasso, tá bom? Que daí os 15% obrigados a ser investido na saúde do orçamento passam a ser desejo, né, da iniciativa privada para pegar a fatia dela, e muitas vezes isso volta em forma de propina. Mas o que tu acha, Fernando? Tu acha que volta ou não volta essa questão? Bom, então primeiramente eu acredito que vamos entrar no debate com o nosso companheiro Fernando Pigato, e dizer que realmente a questão de saúde ainda veja bem, ainda é um direito constitucional. Questão saúde pública. Mas esse direito constitucional não fala em sua lei que é o SUS.
Ele pode ser feito de forma privatizada. Claro. E é isto que se quer, e é isto que já se vende por aí, quando se quer mostrar as estruturas falhas ou aquela ideia de falha do Sistema Único de Saúde. Né? Se teve uma pandemia que se alterou muitos os planos de quem no governo aí está, né? E essa pandemia está mostrando um lado valoroso e ao mesmo tempo desrespeitado, que é ao lado de nós, trabalhadores da saúde, de nós, agentes de saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, recepcionistas, higienizadores, o pessoal que está diretamente vinculado ao combate à pandemia. Pandemia é essa que quem está enfrentando sabe o perigo que traz a qualquer cidadão e sabe claramente que não é uma gripezinha, como diz o nosso, infelizmente, presidente, né? E isso nos gera a uma discussão. Aonde se faz presente o SUS nisso tudo? Em tudo, em tudo. Hoje, se você tiver, para você ter uma ideia, eu não sei se em Rosário funciona assim, Fernando, mas aqui em São Gabriel, se o Guilherme, se o Fernando, ou se qualquer outro cidadão mais rico da cidade for a um médico particular, eu vou lá no doutor Fernando lá, ô doutor Fernando, ó, paguei a consulta, eu vim aqui, o que o senhor está sentindo, Taborda? Ah, eu tô gripado, eu tô com febre. Não, então faz o seguinte, não é no meu consultório, vai lá no gripão, vai lá no posto de referência da prefeitura, da Secretaria de Saúde, doutor, mas estou pagando consulta. Não, mas referência de Covid. E o que é aquilo lá? É SUS, é 100% SUS. E o SUS que está presente em tudo, mas principalmente nessa pandemia, com as ações dos nossos trabalhadores, com a comunidade procurando esse atendimento, essa referência. Eu vi que na tua fala tu citou também a questão dos estratégias da saúde e da família. Pois bem, o Estratégia da Saúde e da Família, que foi fortalecido no nosso governo Lula e que foi fortalecido extremamente em São Gabriel, trazido para São Gabriel na gestão do nosso eterno prefeito Roque Montanher e do nosso jovem secretário de saúde, Daniel Ferroni, muito elogiado na nossa comunidade, né? Com as nossas 16 equipes, uma cidade de 60 mil habitantes, que não tinha nenhuma equipe de estratégia da saúde e da família, tinha alguns postos de saúde de atenção básica, mas nenhuma equipe de estratégia da saúde e da família conseguiu ter 16 equipes de estratégia da saúde e de família. Um número de equipes quase igual ou superior a Porto Alegre. Nem mesmo Porto Alegre, que tem milhões de habitantes, conseguiu um número tão amplo de equipes de estratégia da saúde e da família. Estratégia da saúde e da família que é 100% SUS, mas que trabalha com a medicina preventiva, com a medicina que está prevenindo a doença no lar da família gabrielense. Né? Conseguimos 16 equipes. Hoje, tivemos um problema, questão de médico. Como é que foi resolvido esse problema? Médico brasileiro não queria trabalhar ou não se interessava em trabalhar, em atender o povo das comunidades. Como é que o nosso governo federal fez? Uma parceria com a Organização Mundial de Saúde. Trouxemos para São Gabriel e para o Brasil inteiro, principalmente para os lugares que não se imaginava que algum médico poderia se atender, confins da Amazônia, sertão nordestino. E São Gabriel também não foi diferente, com 16 equipes, e dessas 16 equipes, quantos cubanos? Tivemos 13, 14 cubanos? Aqui 13 cubanos, em suma maioria, praticamente todos os nossos postos de saúde, com média de 2 equipes, e com média de pelo menos 1 a 2, ou até mesmo teve posto com 3 equipes e 3 médicos cubanos, que conseguiram despertar na comunidade um anseio caloroso do que é a verdadeira saúde da família, porque a comunidade conseguiu sentir no médico cubano o carinho e o atendimento da medicina familiar,
porque eram acostumadas com um atendimento de 40 fichas, 50 fichas, 20 fichas, com atendimentos de 40 segundos, de 30 segundos, de menos de 1 minuto. E isso a gente ouvia e via. E também tínhamos aquelas imensas filas madrugadas adentro, que com muito orgulho foi terminada no governo Roque Montanher. E prometida por um. E há anos, né, há anos que prometiam terminar com as filas, né? Chegaram a criar 0800, te lembra? Para terminar com as filas. Todo e qualquer candidato prometia implantar programas, prometia fazer o acabamento das filas e não se conseguia, porque não se passava de uma promessa. Inclusive, na mesma eleição, teve candidato que propôs 2 equipes de estratégia da família e o PT conseguiu trazer 16 equipes. Fazer o maior concurso, não só na área da saúde, mas na história de São Gabriel, contemplando educação, contemplando saúde, contemplando o último concurso de São Gabriel, que ainda até pouco tempo antes do seu vencimento, a atual gestão chamava os seus aprovados, né? Mas eu estou fazendo essas colocações para que se entenda a dimensão do SUS dentro do nosso programa. Para que se entenda, e quem está assistindo isso tem noção porque já recebeu a visita do seu agente de saúde, e se acamado ou com familiar acamado, domiciliado, recebeu a visita do médico em casa, do Sistema Único de Saúde em casa, porque quando o agente de saúde visita, quando o médico visita, quando a enfermeira visita, o técnico de enfermagem, não são o profissional que está visitando, é o Sistema Único de Saúde também chegando na sua casa. E nós temos que estar alerta, sim, todo mundo, todo brasileiro tem que estar alerta, porque nós estamos enfrentando uma política de combate ao Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde é bom para todos, independente de cor, de raça, de religião, de renda social, do mais pobre ao mais rico. Mas quem está no governo defende uma campanha de privatização. E quando se privatiza, quem é que domina as privatizações? É o pobre que vai manter a sua empresa na administração da saúde pública? Não, é o grande capital. O pobre vai correr o risco de se voltar à velha política, aquela que tu mencionaste, porque eu nasci em 86, praticamente junto com o SUS, né? Então eu praticamente usufruí e usufruo do SUS continuamente desde o seu nascimento, mas eu muito escutei meus avós contando da época do desespero, de chegar no INAMPS, era INAMPS, se não me falha a memória, né? E tu chegar ali, a primeira coisa que se olhava a carteira de trabalho. Se tu era assalariado, a fila da direita. Se tu não era assalariado, indigente, lá pro fundão do posto de saúde. Não era nem no mesmo corredor. Era no fundão do posto de saúde que poderia pegar uma ficha para um médico. Então, nós evoluímos muito e temos muito mais a evoluir quando se fala em saúde pública. Não é só na questão da presença do médico, na questão da estratégia da saúde da família, mas é na presença do SUS em detalhes que jamais o pessoal imaginou. Eu tenho certeza que muitos que nos escutam agora, Guilherme, não sabiam que o SUS estava presente na vigilância sanitária, que o SUS estava presente no alvará de liberação do estabelecimento X ou do estabelecimento Y, que o SUS está presente nos estudos que são feitos, sabe? Isso é ter um SUS. E um SUS de qualidade é ter a certeza de que todos nós estamos participando desse avanço do SUS. Desse sistema que deve ser gratuito, porque todo mundo paga o seu imposto. E quando se paga o imposto, se quer o quê? Qual é a primeira coisa que se deseja? Saúde. Qualquer pessoa, quando tu encontra alguém, quando tu conversa com alguém, quando alguém está de aniversário, qual é a primeira coisa que se deseja? Saúde, paz, felicidade. E a saúde, para muitos e para todos, tem que ser de forma gratuita, porque todos nós lutamos por isso. E só conseguimos de forma gratuita através do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Para isso se tem as conferências, para isso se tem os conselhos
municipais de saúde, e qualquer pessoa pode e deve participar dos conselhos municipais de saúde. Eu não sei, Peixe, depois vou pedir para ti colocar um pouquinho dessa questão da organização do conselho, se qualquer cidadão pode chegar no conselho, fazer o uso da palavra, como o cidadão deve funcionar, como funciona a representação, porque aqui, eu sei que aqui no nosso conselho nós temos que tem as reuniões, o conselho atua, mas parece que para fazer o uso da palavra tem todo um protocolo para ser ouvido. Eu sei que nós, como agente de saúde, já tentamos participar com representação no conselho, e nos deram como resposta que a indicação dos funcionários já estava preenchida, e nós tentamos até ver quem é essa representação, como é que funciona, porque nós, como agentes comunitários de saúde, nós estamos atuando sempre na área da saúde, então nós também queremos a nossa representação, a nossa participação. Se é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais que faz essa indicação, só um pouquinho, nós temos também nosso sindicato que também é da área da saúde, específica da área da saúde. Nós queremos lutar também por uma representação nesse conselho, por isso que depois eu vou pedir que tu faça algumas colocações sobre essa questão, e por isso a importância de estarmos conversando com alguém como tu, do presidente do Conselho Nacional, para nos trazer essa informação, porque a defesa pelo SUS começa com a participação no Conselho Municipal de Saúde, de todo cidadão, não do Taborda, não dos agentes, mas toda a comunidade. Quando se tem uma reunião, a comunidade tem que ir lá, porque é de lá que a comunidade vai participar, vai dizer, olha, precisamos de uma equipe sim, de SF, precisamos fortalecer isso, precisamos fortalecer aquilo. Vou complementar também a questão colocada pelo vereador Felipe Abib. De fato, o PEMAC, para quem está nos assistindo e não entende, o PEMAC é um programa, tá? Ele foi extinto não, vamos deixar claro, ele vai existir, mas ele vai existir de uma forma mais calada, mas sem nome. Eles simplesmente retiraram a nomenclatura PEMAC, que vai só até agosto, ou iria só até agosto, mas agora foi ampliada enquanto existia a pandemia, com a nomenclatura PEMAC, tá? E depois vai continuar, mas vai continuar sobre um outro financiamento. Isso nós estamos alerta, discutindo isso aí. Mas o PEMAC era um programa de melhorias para nós, para nossas equipes de SF, conforme as metas da equipe, porque uma equipe de estratégia da saúde da família, que é composta produção, né? por médico, enfermeiro, certo? Uma equipe de estratégia da saúde da família tem a sua produção. Essa produção, o PEMAC, ele era um programa que dava uma qualificação monetária por equipe, tá bem? Por equipe. E esse valor em dinheiro deveria ser dividido pela equipe. Mas como, graças a Deus, no Brasil, nós temos uma coisa chamada Portal Transparência, e todo cidadão tem direito de acessar e saber dos valores que vêm para o seu município, para o seu recurso da saúde, nós acabamos descobrindo que estava liberado um recurso dentro do PEMAC para as nossas equipes do Estratégia da Saúde da Família. Foi feito um projeto inicial, sem nos chamar para debater, prevendo ali 10% para os agentes de saúde, um número maior de porcentagem para os técnicos de enfermagem e um número maior ainda para os enfermeiros. E esse projeto foi para a Câmara. Quando descobrimos, fomos para a Câmara de Vereadores, nós estamos falando isso, aconteceu há uns 2 anos atrás, fomos para a Câmara de Vereadores e o projeto misteriosamente foi retirado. E aí depois mudou-se as porcentagens dentro desse projeto e hoje todos recebem igualitariamente. Acontece que isso nos proporciona aí um valor de R$100 e poucos a mais, quando não se está de licença, quando não se está de atestado, enfim, em função da produção que tem que ser atingida também, só para se esclarecer. Mas precisamos lutar e muito para poder receber esse dinheiro igualitariamente, senão nós iríamos nos contentar com 10%. Mas eu estou fazendo esse resumo para quem está ouvindo entender que tudo isso
é SUS. E que nós precisamos valorizar esse SUS que está presente na vacina, que está presente na fiscalização da vigilância, que está presente em qualquer lugar. Porque se acontece alguma coisa contigo na rua, se a SAMU te atende, se qualquer coisa, se tu chega até um hospital, é SUS. Tudo é SUS e 100% gratuito. E nós precisamos ser fiscalizadores e apoiadores do Sistema Único de Saúde, porque eles vão tentar privatizar, eles vão tentar se deslocar, porque o que acontece quando se privatiza? Se joga para alguém de interesse e se corre o risco de se receberem as fatias do agrado, né? E isso nós temos que impedir, nós temos que deixar o SUS 100% nosso e 100% de qualidade. Aqui, Fernando Taborda, aqui bem pertinho, em Livramento e em Bagé, lá com esse do PTB que está lá, não me lembro o nome, já deu problema, né? Eles meio que terceirizaram esse trabalho dos postos de saúde e a Polícia Federal bateu, porque está dando problema. É muito delicado. A gente diz muito, né, que a gente fala muito que, eu sempre disse muito que a saúde não pode ser comercial, tão comercial, né? Infelizmente a saúde é um comércio muito grande, e no comércio, sabe, quem tem mais chora menos. Eu vou dar mais um exemplo bem perto de nós aqui também, que é Porto Alegre. Porto Alegre, governo Fortunati, que tenta lá uma eleição por um novo partido, criou, né, um instituto para administrar a estratégia da saúde da família, criou da cabeça dele. Esse instituto se tornou reconhecido inconstitucional e hoje todos os agentes de saúde, enfermeiros e técnicos e médicos também, que foram contratados e administrados por este instituto, que é o Inesp, se não me engano, correm um risco não, já foram desempregados, a grande maioria, até os únicos que estão por enquanto discutindo essa questão de cargo, é os agentes de saúde que estão fazendo os seus acordos, mas que praticamente não vão se garantir no quadro como funcionário. Vão ter que fazer concurso público, que foi o que nós fizemos aqui na nossa gestão, dentro da lei, e por isso estamos até hoje. E me perguntam nas ruas, mas vocês não eram temporário por 2 anos, por 3 anos? Não, nós somos efetivados por concurso público através de processo seletivo CLT. E enquanto existir o programa Estratégia da Saúde e da Família, enquanto o governo que está lá, né, não derrubar esse programa, e privatizando o SUS, pode sim derrubar esse programa e terceirizar de maneira legal, como eles querem fazer, e aí sim pode acabar todo o nosso concurso, todo o nosso trabalho. Mas enquanto existir o programa, enquanto existir o Sistema Único de Saúde, estaremos forte, né, como estratégia da saúde da família. Sabe que eu lembro quando era em torno desse, uns 18 anos eu tinha. Eu batia o pé com a moto, sabe? E fui no hospital. Aí chegou lá, olharam e disse, não, é só uma trinca no teu pé, mas é bom enfaixar. Tá, passei lá, enfaixaram o pé, coisa e tal. Quando eu tô saindo, a moça, moço, vem cá. Deu tanto. Quando ela disse deu tanto, mas muito caro, né? Só botaram uma atadura e coisa e tal. Não, mas é o preço. Tá, então vamos tirar esse troço. Eu pedi para ela tirar de volta. Tamanho era o valor do custo para fazer uma mobilização no pé, né? Hoje tu entra pelo pronto-socorro e tu tem todo atendimento, né? E isso é SUS. E aí e a gente já está no nosso teto, né? E agradecer toda essa turma que está conosco, e é uma turma grande, nos assistindo e comentando, mas dizer que a gente defende o SUS. A gente tem posição, a gente entende que a política não pode ser comercial. Eu estava olhando aqui agora as eleições dos Estados Unidos, já tem 264 votos com o Joe Biden e 214 delegados só com o Trump. Vamos torcer para que a população do Brasil entenda que o caminho não é pela direita. Vamos torcer que 98% da população, que é classe média, classe baixa, né,
que são trabalhadores do campo, da cidade, que são frentistas, pedreiros, carpinteiros, comerciantes, balconistas. Vamos torcer para que eles entendam que em São Gabriel, que em Rosário, que em Porto Alegre, que em todos os lugares tem partidos e pessoas comprometidas com eles. E vamos lembrar a população brasileira, nosso povo brasileiro, que o Trump é o espelho, o candidato, o modelo do presidente que está aí. Exatamente. E vamos... Então, deixar para o Fernando encerrar a nossa live e agradecer a todos que conosco estiveram, de que aqui, Fernando, nós já tivemos muitas lives boas com a diretora, né, com a diretora nacional do programa Renda Básica, tivemos com o Paim, com Pimenta, tivemos, né, live com o Valdeci Oliveira, o deputado Valdeci Oliveira, live com Eu Vi no Bom Gás. A gente tem uma rede forte de pessoas que já ajudam São Gabriel, não é que vão ajudar São Gabriel, né? Senador Paim, e temos aqui apoio, vídeos gravados do Lula, da Dilma, do Haddad, para nós, e vamos dizer o seguinte, vamos pensar antes de votar. O voto tem muito valor, e aqui em São Gabriel, infelizmente, por vezes, voto em quem representa a elite, a direita, a extrema direita, o Bolsonaro. Então vamos jogar limpo, vamos fazer uma eleição limpa. Eu fiz um desafio aqui, Fernando, eu fiz um desafio no rádio esses dias, eram 3 candidatos, né, os 3 candidatos a prefeito, eu fui o primeiro aí, e deixei um desafio para os outros 2. Eu disse que eu abria mão dos votos comprados, caso houvesse. Se tivesse um voto comprado meu, e tivesse, né, nos escutando, ou ficasse sabendo, eu fiz um desafio. A gente abre mão do voto comprado. Porque comprar voto é crime e tu compra a dignidade da pessoa. E eu fiz o mesmo para eles, que eles foram nos outros dias, na sequência. Até hoje estão caladinhos, estão quietinhos, torcendo para que não tenha debate, porque senão eles vão ter que dizer, a gente não quer esse teu desafio. Porque a gente não pode falar que voto comprado, a gente vai abrir mão. E eu estou pedindo, caso eles tenham voto comprado, que eles abram mão do voto comprado, né? E esse desafio está feito, e eles caíram fora, se fizeram de esquecido, e a população tem que começar a ver isso. Votar neles é votar contra. Quem depende de SUS é votar contra salário digno ao funcionalismo público, é votar contra as questões sociais, né? Aqui em São Gabriel, 57 milhões de reais de auxílio que nós brigamos lá. Nós, os nossos parlamentares de esquerda, brigaram para que fosse 600 e não 200 reais como eles queriam dar. Então, Peixe, deixar para te encerrar, que a gente já extrapolou o nosso teto e os Fernando falam bastante. Então, para que tu encerre para nós aí, dando teu recado. E tu não, né? Prefeito Guilherme Abib, quero dizer o seguinte, ó, para ti, para nossa vice-prefeita Ana, para o nosso vereador Taborda, quero dizer que eu estar participando aqui, e eu acredito que as pessoas têm que ouvir os candidatos. Eu posso participar de outras atividades, falar sobre conselhos, falar sobre outras questões aí, quero falar sobre vacina, sobre outros assuntos depois da eleição de vocês. Depois da eleição de vocês, a gente volta a conversar, entendeu? Ano que vem é ano de conferência para debater o plano plurianual, o plano municipal de saúde. Né? Eu sei que vocês vão implementar, como fizeram, né, um orçamento participativo, né? E, ao mesmo tempo, na área da saúde, as conferências que vão acontecer lá nos bairros, vocês têm compromisso, né, com a participação popular, para poder ter um plano municipal de saúde que vai pensar os recursos de 2022 a 2025. E eu me exponho a isso, Gabriel, está ajudando vocês, certo? Assim como qualquer outra questão que vocês precisarem. E é importante as pessoas ouvirem vocês. Então, acho que foi muito bom eu estar aqui, né, vamos dizer assim, para poder possibilitar que as pessoas, logicamente, ouçam a gente, mas precisavam ouvir os candidatos. Os candidatos têm que falar suas ideias, as pessoas têm que ver que vocês entendem
do que vocês estão falando. Principalmente pelo que vocês estão pensando para fazer para frente, mas também eu quero fazer esse registro aqui pela história que vocês fizeram em São Gabriel, pelo orgulho que a gente tem em memória do companheiro Roque, que cravou uma bandeira aí como CPE e dizer que tem condições de fazer uma cidade diferente. Está comprovado. O povo de São Gabriel sabe disso. Assim como o povo brasileiro sabe o que foi o governo Lula, o governo Dilma. Assim como o povo gaúcho sabe o que foi o governo Olívio, o governo Tarso. Assim como em Santa Maria, o povo sabe o que foi o governo Valdeci. E nós temos que eleger quem tem compromisso com o que vai fazer para frente, mas que já mostrou na história que fez. Então eu peço encarecidamente que o povo gabrielense pense no que foi a gestão do Roque. E pela memória desse companheiro que deu a sua vida pelo PT e pelo povo gabrielense, vote Guilherme Ana 13 e eleja uma grande bancada do PT na Câmara de Vereadores. E o Taborda, como agente comunitário de saúde, mostrou aqui as condições que tem de assumir essa vaga. Portanto, vamos em frente, contem comigo, estamos juntos. Até a vitória. E um forte abraços para todos e todas que estão nos acompanhando. Gostei do abraços aí, muito bom. Deixamos aqui, então, nosso agradecimento, Fernando Pigato, por ter disponibilizado teu tempo para estar conosco. Agradecer nosso candidato e agente comunitário de saúde, Taborda, que é um cara de extrema compreensão do contexto político que nós vivemos e que vem fazendo uma linda campanha, né? E que os colegas dele, né, os amigos e toda a comunidade de São Gabriel possa ter orgulho de estar votando no Taborda, estar votando no Guilherme e na Ana e estar levando, então, um governo que vai propiciar que o povo se sinta governo. Mais uma vez, aqui em São Gabriel, corrigir os erros que tivemos e melhorar ainda mais. Um grande abraço a todos, abraços.